Amém? Graça e paz, boa noite. Feliz Dia das Mães a todas nós, amém? Jesus derrame da sua graça, da sua sabedoria, fortalecendo e guiando cada uma de nós no caminho que o Senhor já traçou para cada um, amém? Abra a Bíblia aí em João 10:10. João 10:10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém? Feche seus olhos. Pai, aqui está a tua palavra. Senhor, não é o que nós queremos ouvir, mas o que nós necessitamos ser ensinados e aquilo que precisamos aprender de Ti. Então fala conosco nessa noite, Pai. Fala, Pai querido, sobre os nossos corações, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos aprender segundo a Tua palavra. Usa nossas vidas nessa noite, Pai, como instrumento nas Tuas mãos. Todo impedimento, todo atrapalho que caia por terra, e que nós venhamos sair daqui, Senhor, cheios da Tua palavra sobre o nosso coração. É o que eu te peço em nome de Jesus, e você pode tomar o seu assento. Amém? Nós vamos falar hoje de uma mensagem que foi o próprio Jesus quem alertou. Ele diz, nós acabamos de ler um texto que ele diz que o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas que ele veio para dar vida e vida em abundância. O capítulo que antecede esse capítulo 10 vai falar da cura de um cego. Jesus curou um cego de nascença e ele curou esse cego num sábado. E quando Jesus curou esse cego num sábado, os fariseus eles ficaram muito indignados, porque mais valia para os fariseus guardar o sábado do que tirar uma vida das trevas. Então conta a história desse cego que Jesus cura ele. Jesus chega até ele, faz um lodo ali com o barro e passa nos olhos do cego e fala para o cego: vai até o tanque de Siloé e lava-te, e depois vai até aos sacerdotes e te apresenta até eles. E assim esse cego ele fez. E por onde ele passava, as pessoas perguntavam e indagavam uns com os outros e diziam: esse daí não é aquele cego que ficava mendigando, que pedia esmola? Aí outros diziam: não é ele não, parece com ele, mas não é ele. E ele mesmo dava testemunho de que era ele mesmo o cego que estava pedindo esmola à beira do caminho, né? E ele conta que Jesus o curou. Ele conta que o que Jesus fez em sua vida. Interessante que a história desse homem e o que Jesus fez por ele, ele mesmo dá testemunho de Jesus para as pessoas sem saber quem era Jesus. Mas porque Jesus fez algo na vida dele, transformou a sua vida, ele começa a dar testemunho de alguém que ele não sabia nem quem era. E aí quando ele dá testemunho, as pessoas dizem: quem é esse Jesus? Como os fariseus fizeram. Porque quando os fariseus souberam que Jesus havia curado ele num sábado, mandaram chamar o homem. Quando o homem chegou até a presença dele, eles perguntaram: o que te aconteceu? E ele contou o que Jesus tinha encontrado, que Jesus tinha feito lá, né, a mistura lá com barro, que tinha colocado em seus olhos e que tinha enviado ele até o tanque. E ele fez tudo conforme Jesus tinha mandado e ele ficou curado. E eles perguntaram: quem é esse? Ele disse: é Jesus. Eu não sei quem é ele, eu só sei que ele se chama Jesus. E aí eles ficam enfurecidos, porque
porque eles já sabiam quem era Jesus. Jesus já tinha chegado até os ouvidos dos fariseus. Por onde Jesus passava, a notícia era grande, todo mundo sabia quem era Jesus. E aí se acendeu uma ira, porque eles não queriam aceitar que Jesus era o Messias. Por inveja, por orgulho, por achar que Jesus, por ter vindo de uma família humilde, porque a verdade é que muitos achavam que Jesus viria como um príncipe, que Jesus viria de uma família rica, de uma família nobre. Ninguém esperava que Jesus fosse nascer numa família simples e humilde. Eles esperavam algo glamuroso. Tanto que conta em Isaías que ele não tinha formosura. Jesus não tinha formosura nenhuma. Nada que pudesse agradar os olhos das pessoas. Então por isso eles não esperavam que aquele Jesus que estava fazendo prodígio, milagre, maravilha, fosse o Jesus que eles esperavam. E por inveja dentro do coração deles, porque eles sendo sacerdotes, eles sendo de uma religião, eles mesmos não conseguiam fazer milagre algum. Eles mesmos não conseguiam fazer nada. Então quando eles veem que vem Jesus e começa a operar milagres, maravilhas, eles começam a querer paralisar Jesus, matar Jesus, dar um fim em Jesus. E aí uns perguntam: quem é esse? O homem que não conhecia disse: é um profeta. Os fariseus dizem: é pecador. Mas nós sabemos quem ele é. Eu sei quem Jesus é. Só quem tem certeza de quem é ele não precisa dar explicação para ninguém, porque nós sabemos quem ele é. E aí eles mandaram, não acreditando no cego que Jesus abriu a vista, mandaram chamar os pais. Quando os pais do moço veio, eles indagaram: esse é o teu filho mesmo? Ele é cego mesmo? É verdade o que ele está dizendo? E os pais disseram: ele era cego mesmo, de nascença. Mas ele mesmo pode responder por si só, porque ele já é adulto, ele já é grande. Por que vocês não perguntam para ele? Os pais agiram dessa forma porque tinham medo, porque sabiam que os fariseus já sabiam quem era Jesus, e todo aquele que confessasse que Jesus, quem era Jesus, eles morreriam, eles seriam perseguidos, eles seriam apedrejados, eles seriam presos. Então bateu um medo no coração dos pais e disseram: pergunte a ele vai dizer o que aconteceu. E novamente eles perguntam, e o homem diz: por que vocês perguntam quem é Jesus? Por acaso vocês querem ser discípulos de Jesus? Ele disse: aqui não, nós não queremos ser discípulos. Quem é discípulo dele é você, nós não somos. Ficaram irados com o rapaz, porque o rapaz disse que eles queriam. Por que eles queriam saber tanto de Jesus? Talvez aquele rapaz não soubesse que na verdade eles queriam matar Jesus naquele. Talvez aquele rapaz não soubesse que eles queriam perseguir Jesus, porque Jesus estava fazendo algo de bom. Então aí eles se levantam contra e dizem que o que Jesus fez foi errado, porque o que Jesus fez foi num sábado. E isso traz algo na nossa mente de que o quanto vale uma alma, o quanto vale uma vida ser liberta para muitas pessoas. Será que vale mais guardar uma religião do que tirar uma vida, uma pessoa que está aprisionada, e trazer ela para o caminho da luz? Para esses homens fariseus, para eles o que importava era a religião. Não importava Jesus, não importava se ele queria salvar, se ele queria libertar. Importava para eles é que a tradição, a religião fosse cumprida. Então era por isso que muitas das vezes eles fechavam as portas dos templos, porque eles guardavam uma religião.
totalmente contrário daquilo que Deus ensinou de verdade. E o que a palavra de Deus nos ensina é que nós nunca devemos ser como os religiosos. Matar as pessoas, excluir as pessoas, fechar as portas do templo para as pessoas que realmente necessitam, por nos julgarmos melhor que outras pessoas. Na verdade, se a gente pensar bem, talvez nós sejamos piores daqueles que ainda não alcançaram a salvação, porque hoje nós conhecemos a verdade e talvez não praticamos nem metade daquilo que nós sabemos que é verdade. E aqueles homens, eles eram assim. Eles fechavam as portas dos templos. Aleijado não poderia entrar no templo do Senhor. Leproso não poderia entrar no templo do Senhor. Nada que fosse impuro aos olhos daqueles homens poderia adentrar o templo do Senhor. Sendo que o próprio Jesus foi quem bateu muito nos fariseus, nos saduceus, em todas aquelas religiões. Por quê? Porque eles tinham aparência. E tudo que o Senhor condena é a nossa aparência. Porque nós podemos estar bem vestidos, mas o nosso coração está apodrecido. E só quem conhece o íntimo e o profundo do nosso coração é Deus. Podemos estar com um bom perfume, podemos ter uma roupa até de marca, sapato de marca, mas o Senhor condena as nossas atitudes que está dentro do nosso coração. E era isso que Jesus estava fazendo com esses fariseus, condenando as atitudes deles. Por quê? Porque eles eram avarentos, eles fechavam o templo, as portas, preferiam estar agradando a homens do que agradando a Deus. E não é o que Deus quer para a gente. Eles escolhiam as frentes das melhores cadeiras para dar àqueles que tinham mais dinheiro ou fama. E muitas das vezes pessoas como nós fazem a mesma coisa. Jesus começou a bater no capítulo 10 justamente neles, porque o Senhor, quando se referiu a um ladrão, Ele quis se referir aos fariseus, porque eles eram isso. Eles não apacentavam as ovelhas. Eles se comportavam totalmente contrário do que a palavra de Deus estava dizendo, estava ensinando. E por isso Jesus foi severo, Jesus foi certeiro na palavra quando Ele disse que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Porque os fariseus estavam destruindo o povo. Os fariseus estavam roubando o povo. Os fariseus estavam ali simplesmente de fachada. E era isso que Jesus estava batendo. Nós também trazemos para os nossos dias de hoje, muitas pessoas pregam colocando a figura de Satanás como um ladrão, porque ele é realmente. Mas nessa passagem o que Jesus estava falando era justamente dos fariseus. Porque os fariseus, eles não iam atrás de quem se perdia. Os fariseus fechavam, como eu disse, as portas dos templos para que ninguém que fosse aos olhos deles pecador, impuro, manco, entrasse no templo do Senhor. Eles faziam isso com as pessoas. Em João 3,16 o Senhor vai dizer que Deus deu seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, quando deu o seu único Filho, Ele não deu para quem era perfeito. Ele deu para uma humanidade pecadora, porque todos nós pecamos diariamente. Somos pecadores ainda. Quando Deus deu o seu único Filho, Ele não deu para quem era mais certo, ou era perfeito, ou tinha aparência de perfeito. Jesus deu para uma humanidade que estava totalmente perdida, para uma humanidade totalmente escrava do pecado. Jesus não é um Deus que faz acepção de pessoas. Todos quanto quiserem entrar na sua casa, Ele recebe. Todos quanto
quando quiserem fazer parte do reino, entregar a sua vida a Ele, Ele recebe. Os únicos que fecham as portas são aqueles que não querem a salvação de ninguém. Mas o nosso Jesus veio para dar vida e veio para dar em abundância. É por isso que as portas da casa do Senhor permanecem abertas para todo aquele que quiser se entregar ao Senhor. Não era assim com esses homens. A Bíblia vai descrever em Mateus que os fariseus, eles iam para as praças, eles alongavam as suas roupas para mostrar ao povo que eles eram santos. Eles jejuavam na frente das pessoas para mostrar que eles eram santos, religiosos, alguém próximo de Deus. Mas Jesus olhou para eles e os reprovou. Disse que eles eram como um sepulcro caiado. Estavam intactos por fora, mas por dentro só tinha podridão. E é o que Jesus não quer comigo e com você. Não adianta nós estarmos lindos por fora, mas o coração apodrecido de amargura, apodrecido com as coisas que o diabo tenta colocar no nosso coração e muitas das vezes consegue. Às vezes com alguém que falou mal da gente, com alguém que nos tratou mal, com alguém que se levanta contra a nossa vida, muitas das vezes o nosso coração ele vai se amargurando. Ele vai apodrecendo com o passar do tempo. E aí vem o ladrão e tenta roubar-nos da presença do Senhor. Os fariseus, eles eram essas pessoas que não abraçavam o reino. E eu entendo que Jesus fala para mim, para você, nós devemos abraçar o reino de Deus sem fazer acepção de ninguém. Que nós devemos ser pessoas, porque quando o Senhor, Ele reprovou Pedro, Paulo também reprovou Pedro. Por quê? Porque Pedro era religioso. Pedro também queria seguir a religião sem tropeçar em nada. Na verdade, ele tropeçava em todas, por causa de uma religiosidade. A religiosidade é algo ruim. A religiosidade é como um fermento que, se nós não tomarmos cuidado, o fermento contamina todo mundo. E Jesus quer que a gente seja pessoas mais amáveis, compreensivas, pessoas que têm um coração mais disposto a servi-lo, a adorá-lo verdadeiramente. O Senhor não quer que a gente sirva a Ele com um coração pesado, com um coração, eu não quero fazer, eu só estou fazendo por causa de fulano. Não. Nós devemos fazer porque nós queremos fazer para o Senhor. Nós queremos fazer porque nós amamos o Senhor e não é pesado fazer a obra dele. Que Jesus possa nos encontrar nessa noite com um coração mais amável, com um coração mais aberto a receber as pessoas, se compadecendo daquele que está lá fora, sem Jesus. Já que nós abrimos a boca para dizer que nós temos o Senhor, o nosso coração tem que se abrir também para receber quem está lá fora. Quando Jesus olhou para Pedro, ele disse: Pedro dizia: Senhor, eu vou contigo até a morte. Deus deu uma visão para ele, ele olhou aquela visão, ele disse: Senhor, eu não posso comer isso daí, porque é tudo impuro que está aí. E nunca nada na minha boca entrou algo impuro, Senhor. E não vai ser agora que vai entrar. Deus disse para ele: Pedro, come.
Pedro dizia: eu não posso comer, Senhor. Por quê? Porque a religião não permite. E o Senhor ama o preto, o branco, o azul, o amarelo, o verde. O Senhor ama o pobre, o rico, o baixo, o alto. O Senhor não faz acepção de ninguém. Ele é um Deus poderoso que está pronto a nos abraçar. E Ele deixou a sua palavra para que a gente viesse aprender com a palavra dele também a abraçar, a não fazer acepção de ninguém. Que nós sejamos como Jesus foi, como Jesus é, como Ele ensinou lá no passado e como Ele continua ensinando no presente. Jesus quer que a gente abra os nossos braços para o Evangelho e abrace de verdade. Não somente dizermos que somos cristãos, mas vivermos o cristianismo de verdade. Existem pessoas que elas olham para outras pessoas e elas dizem: eu não fui com a cara do fulano, o meu santo não bateu com o santo do fulano. Isso servia para a gente quando nós estávamos no mundo. Hoje nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que fez tudo novo. Nós não podemos abraçar as setas do diabo, aonde ele quer nos aprisionar, nos roubar da presença de Deus, tirar a nossa paz. Porque ele só veio para matar, para roubar, para destruir. Mas o Senhor não, o Senhor veio para nos unir, o Senhor veio para nos juntar, o Senhor veio para nos ensinar, para nos trazer pureza, porque nós éramos impuros e hoje nós temos pureza, porque Ele derrama da sua graça sobre nós. Quem éramos nós? Pecadores, sujos, falava mal uns dos outros, brigava, bebia, se prostituía. Aí Jesus veio, lavou a nossa vida e hoje nós, como servos do Senhor, não podemos levantar o nariz, achar que somos melhores uns que os outros. Pelo contrário, o verdadeiro servo de Deus é aquele que se faz servo de todos. É aquele que se abaixa para enxugar os pés uns dos outros. Não é aquele que diz que pode mais. É aquele que diz: eu nada posso sozinha, mas com Cristo eu sou mais do que vencedor. E eu quero trazer para nós uma reflexão hoje, que o diabo nesse tempo, nessa geração, ele tem tentado justamente fazer isso, e infelizmente ele tem conseguido em muitos lugares. Ele tem roubado, ele tem matado e ele tem destruído. Ele tem roubado a nossa paz, ele tem destruído as famílias, ele tem matado os sonhos. Porque foi para isso que ele veio, para querer frustrar o povo de Deus e afastar para longe do Senhor. Um ser humano frustrado é um ser humano longe de Deus, porque um ser humano frustrado, ele desacredita até no Senhor, ele não consegue permanecer em Deus. Então, quando eu digo que ele veio para matar, roubar e destruir, que ele tem feito isso nessa geração, nesse tempo, é porque quantas famílias estão sendo destruídas? Porque o nosso adversário da nossa alma tem se levantado como um ladrão para roubar a paz de dentro dos lares, para roubar o marido da esposa, a esposa do marido, para roubar os filhos dos pais, os pais dos filhos. Ele tem matado os sonhos dos jovens. Os jovens não têm mais sonhos, não conseguem mais sonhar, porque um dia houve uma profecia em Joel que os jovens, eles teriam visões, eles teriam sonhos velhos,
assim Deus foi profetizando. Mas o diabo tem tentado impedir os sonhos, projetos que há na vida de cada um de nós. Quantos homens estão deixando seus lares? Quantas mulheres estão deixando seus lares? Quantas mães choram pelos seus filhos que estão nas drogas? Quantas mães que estão fazendo campanha? Quantas pessoas estão sendo destruídas porque o diabo tem agido? E as pessoas não conseguem mais enxergar. A gente fala da palavra do Senhor e as pessoas elas não conseguem mais absorver. Pessoas desacreditadas. Porque só leram a parte que o diabo veio matar, roubar e destruir. Mas ele não para aí, ele segue, ele diz: eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em plenitude ou em abundância. O Senhor veio para desfazer toda a obra do diabo. O Senhor desceu nessa terra para desmanchar toda a obra de Satanás. Jesus foi para o céu e deixou autoridade sobre as nossas vidas para que nós nos levantássemos como servo para destruir também as obras do diabo contra a nossa casa, nossa família, nossos filhos, nosso ministério. Porque antes de ele ir, ele disse que ele depositaria sobre nós a autoridade para pisarmos em serpente, para expulsarmos demônios. E muitas das vezes nós estamos com a nossa guarda baixa. Estamos em guerra, mas muitas das vezes o inimigo ele vem contra nós e nós não sabemos ir contra ele. A confiança em Deus, ela é algo extraordinário. Porque quando Davi foi para a guerra, ele sabia quem estava na sua frente. Ele disse: eu vou derrotar aquele gigante. Eu vou entrar nessa guerra, nessa peleja, nessa batalha, mas eu não vou sozinho. Eu vou no nome do Senhor. Ele usou apenas o nome do Senhor. E ele ainda foi ousado porque ele disse: tu vem contra mim, contra as tuas lanças, escudo e tudo que tu tem aí. Eu vou contra ti em nome do Senhor. É o nome que está acima de todo nome. É o sangue que manou na cruz do Calvário ali para salvar as vidas. É esse mesmo nome, esse mesmo sangue que continua libertando, transformando e restaurando. Mas por que hoje nós não vemos? Porque está faltando a gente se levantar e tomar a autoridade que Deus nos deu. O Senhor, Ele é o bom pastor. E as ovelhas conhecem a sua voz. Ele as chama e elas vão porque elas conhecem a voz do Senhor. Hoje as pessoas elas escutam muitas vozes, mas não conseguem mais entender a voz do Senhor. Há um comando de Deus sobre as nossas vidas. Deus disse para mim, Deus disse para você: levanta tua mão, estende, ora. Jejua pelo teu filho, unge o teu filho, unge a tua casa, te levanta em oração, que eu vou te dar vitória. E no primeiro momento em que o inimigo se levanta, a gente baixa a guarda. Quando o inimigo entra na casa para saquear, nós não estamos sozinhos. O Senhor está lá. Mas eu não vejo, mas eu sinto que Ele está lá. E o Senhor quer adestrar as nossas mãos para que a gente possa saber e aprender a lutar. Para que o nosso adversário não roube, não destrua e não mate mais o que é nosso. Nós estamos aceitando que o inimigo entre nas nossas casas e saqueiem o que é nosso. Somos nós que temos que saquear o inferno. Somos nós, como servo de Deus,
preparados, porque Ele já nos preparou, que nós devemos entrar no território do inimigo e saquear o inferno. Nós devemos nos levantar e entender que a vida que está sobre nós, que é a vida de Jesus, também pode ser derramada na vida daqueles que estão ao nosso redor. Jesus curou esse homem, por quê? Porque havia uma autoridade sobre ele. Deus deu autoridade a Jesus, vai. Jesus curava, libertava, transformava, porque havia uma autoridade. Jesus morreu, ressuscitou e ainda disse: está sobre vocês a autoridade. Agora é a vez de vocês, vão. Somos nós hoje que carregamos a autoridade do Senhor. E eu não falo isso apenas por falar, eu estou falando de algo que está escrito na palavra do Senhor. Está sobre mim, sobre você, uma autoridade, como mãe, como esposa, como pai, como pastor, seja lá como for, mas há uma autoridade na sua vida. E o que falta é eu saber usar a autoridade que Deus me deu. Sabe quando nós estávamos no mundo, principalmente para nós mulheres, que as inimigas vinham querer brigar com a gente, o que é que a gente fazia? A gente ia para cima. Hoje, servos de Cristo Jesus, o inimigo vem e ao invés da gente ir contra ele, a gente baixa a nossa guarda, por temer o que ele pode fazer. O Senhor nos deu uma casa, o Senhor nos deu filhos, o Senhor nos deu um ministério, o Senhor nos dá tudo. Aí o inimigo, não satisfeito, fica rondando, como ele diz, que o inimigo fica passeando pela terra, como diz Pedro, procurando a quem tragar, como um leão rugindo, procurando a quem tragar. E muitas das vezes ele acha. E é aqui que eu quero chegar e que você entenda que o bom pastor, que é Jesus, aquele que deu a sua vida, ele entregou algo para mim, para você, muito, muito, muito precioso. E que Paulo entendeu que estava sobre ele. E que depois Pedro também entendeu o que estava sobre ele. Todos quanto Deus entregou autoridade, no momento talvez não entendesse, mas depois começaram a entender. Assim também o que você entenda a autoridade que está na tua vida. Há algo precioso e valioso que o Senhor derramou sobre você e que você não está exercendo como o Senhor quer que você exerça. Nós não podemos mais deixar, como Jesus também não deixou que os fariseus fechassem mais os templos. Os fariseus poderiam até impedir que as pessoas entrassem no templo, mas Jesus ia para as praças, Jesus ia pelos becos, pelos valados. Estou conjecturando para a gente entender. Jesus ia em busca de onde ele pudesse falar, para quem quisesse ouvir. A mulher do fluxo de sangue, ela sabia que ela não poderia entrar no templo, mas o mestre dos mestres vai passando e lá vem ela. Aquele é Jesus, eu ouvi falar dele. Eu não posso ir até o templo, mas eu posso tocar em suas vestes. Porque foi para isso que ele veio, para quebrar todo o tabu, para quebrar toda a religiosidade. E é isso que Jesus está fazendo no nosso meio. Jesus está quebrando toda a religiosidade. Jesus está quebrando tudo aquilo que é negativo. Não pode haver no nosso meio a religiosidade, não pode falar mais alto do que salvar as vidas lá fora. Ele sacudiu
a cidade onde ele estava. Ele sacudiu aquela nação, sabe por quê? Porque ele quebrou os protocolos que os religiosos colocaram. Sabe por que eu e você fomos alcançados hoje? Porque nós, se nós olharmos por um contexto, nós somos estrangeiros, nós somos gentios. Não alcançaria até a gente. Mas ele se derramou. Paulo se derramou. Foi pregando para os gentios, foi pregando para os gentios, foi alcançando as vidas. E hoje nós fomos alcançados. Porque um dia alguém entendeu o verdadeiro sentido do Evangelho. Um dia alguém entendeu que precisava pregar independente de quem quer que fosse. E nós precisamos entender que se chegou até nós esse Evangelho que nós temos nas nossas mãos, sabemos das histórias que lemos, que há uma autoridade sobre as nossas vidas, que Jesus entregou para mim e para você. Há uns anos atrás, eu sempre conto aqui, alguns anos atrás aí, quando tinha alguém passando por uma dificuldade, irmão, a igreja se reunia. Digamos que fosse eu que estivesse precisando e um filho, ou qualquer que fosse a situação, o círculo de oração se reunia, ou as irmãs se reuniam na minha casa, a gente fazia uma campanha de oração e Deus respondia. Não era porque a gente estava reunida, mas porque a gente entendeu que Deus ia agir no momento que nós nos reuníssemos em favor de uma pessoa, em favor de alguém. Não era propósito meu, era propósito da minha irmã, mas eu estava lá, orando, jejuando e intercedendo para que ela alcançasse. E as pessoas tinham vitória. Por quê? Porque alguém se levantava em favor de alguém. E hoje parece que com o passar dos anos, nós fazemos campanhas, nós nos dispomos muitas das vezes, Deus age, mas segundo a nossa fé. E segundo o que a gente toma para a nossa vida. Lembro de uma colega minha, eu era nova convertida. Ela estava grávida. E ela estava com pressão muito alta. Pressão bem alta mesmo, não baixava. Ela ia para a maternidade e voltava, ia e voltava, porque diziam que tinha que baixar a pressão, porque eles não queriam, na verdade, ter a responsabilidade se algo viesse a acontecer. Então, com a pressão muito alta, eles mandavam ela voltar para casa, e o tempo passando, até que um dia ela falou para mim que ela queria que fizesse uma campanha na casa dela. E eu, com uma das minhas mães na fé, fomos fazer a campanha na casa dela. No mesmo dia, eu me lembro como se fosse hoje, no mesmo dia que nós começamos a campanha, ela foi para a maternidade e ficou. Porque a pressão estabilizou. E nós continuamos, mesmo do lado de fora da casa dela, porque ela não estava. Continuamos a campanha do lado de fora, fizemos 3 dias. E Deus deu a vitória, ela teve o bebê sadio, para a glória de Deus. Porque usamos uma autoridade que eu nem sabia, lá atrás, eu nem sabia que estava sobre a minha vida. A autoridade que Deus nos deu. A fé que o Senhor nos dá. Uma das minhas mães na fé, muitas pessoas a procuravam para fazer campanha para restauração de lares. E todas as pessoas a quem procurava ela lá, tinham suas famílias restauradas. Tinham suas famílias novamente de volta para sua casa.
marido que tinha ido embora com outra, voltava para casa e a pessoa voltava lá para contar o testemunho. Há uma autoridade na nossa vida, mas por que hoje não acontece o que acontecia antes? Porque nós esfriamos em nossa fé. Hoje as pessoas elas não fazem mais campanha, elas não creem mais em campanha. As pessoas estão tão motivadas a eventos grandes, a movimentos, que elas não se dão conta que o que faz a gente alcançar o favor de Deus é a nossa fé. Não é movimento, é fé. Nós temos que nos mover por fé. Fé em quem? Em Cristo Jesus. Porque senão o adversário desse tempo, que hoje não são os fariseus, mas é o próprio Satanás, vai continuar matando, vai continuar roubando, vai continuar destruindo. Porque nós estamos com a nossa guarda baixa. Nós não sabemos mais usar as ferramentas a que Deus nos dá. Nós queremos que Deus desça aqui na terra e faça as coisas na nossa visão assim. Mas o que Deus está dizendo é que Ele já preparou as nossas mãos. Nós já podemos ir para a guerra, para a batalha. Por quê? Porque Ele está conosco. E o que eu preciso fazer? Se levante. Acredite que se você fizer algo e o Senhor estiver na frente, você vai ser vencedor. Que o teu filho hoje, que está na droga ou na prostituição, que ele vai ser livre, vai ser liberto, porque o Senhor já falou. Nós temos que ter autoridade. Se você for puxar os antigos testemunhos, são muitos. De mães que levavam fotos para a igreja, não era assim antigamente? Peças de roupa para serem orados, porque acreditavam que através da oração seus filhos seriam alcançados. O pastor dizia: leva esse óleo ungido, chega lá, unge ele, que ele vai ser liberto. E as pessoas chegavam em suas casas, faziam as orações em seus filhos, e demora muito, o Senhor chegava até aquela pessoa. Hoje parece que a fé das pessoas está se esvaindo. Sabe, irmão, eu não sei, mas Deus, de um tempo para cá, fala comigo muito de fé. Pode ver que nas pregações que Deus me concede aqui nesse lugar, eu falo muito sobre fé. Será que se o Filho do Homem voltar a essa terra, Ele porventura encontrará fé em nós? Fé para vencer as batalhas mais difíceis. Eu quero ir para outro caminho, mas o Senhor me leva para a fé. A fé é aquela, irmãos, que ninguém está vendo, mas dentro de mim tem uma certeza que vai acontecer. Isso é fé. Eu não estou vendo, mas o meu coração está pulsando, dizendo: vai acontecer. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas vai acontecer. Fé. A fé que move a montanha. Fé, irmãos. Eu quero abrir um parênteses para falar algo para vocês, que eu sempre falo de fé aqui na igreja. Como eu disse, eu tenho muitos testemunhos meu pessoal sobre fé. Já contei alguns aqui, mas esse ano, final do ano passado para esse ano, eu passei uma turbulência muito grande.
aonde o inimigo queria agir justamente na minha fé. Porque eu sempre digo que a minha fé o diabo não rouba. Nas pregações que eu prego aqui, eu sempre digo que a minha fé ele não leva, porque eu tenho uma fé muito grande no Senhor. E do ano passado, do final do ano passado para esse ano, eu passei uma turbulência muito grande, aonde o inimigo queria colocar dúvida na minha fé. Mas eu continuo dizendo que a minha fé ele não rouba. A minha fé o diabo não leva, porque eu continuo crendo que Deus transforma, que Deus liberta, que Deus ressuscita se for preciso. E eu fui vivendo, sabe, de fé em fé com o Senhor. Eu quero dizer para vocês que não quero sair dessa palavra. Mas Deus não me permite também que eu prossiga dentro dessa palavra. Então eu quero falar, porque eu acredito que tem alguém aqui que está precisando ter uma fé renovada. E eu vou falar porque o Senhor colocou para me falar, então eu vou falar. Na minha gestação do Josafá, eu passei uma conturbação muito grande, familiar, no trabalho e na minha saúde. Esse jovenzinho que está brincando aqui na frente, eu corria o risco de perdê-lo. Ele estava perdendo sangue, fiz uns exames, deu uma complicação nos exames. Era complicações familiares. Era complicações no trabalho. Com 5 meses de grávida eu fui afastada do meu emprego. Por causa da pandemia, né, também. E pela situação que eu estava vivendo. E nesse tempo eu queria me operar, mas eu não tinha recursos financeiros para me operar. E aí eu em casa, uma barrigona, senti as minhas mãos incharem, meus lábios de vez em quando ficavam inchados. E algo dizia para mim assim que eu ia ter eclâmpsia na hora do parto. Vinha aquele pensamento. Porque os sintomas que eu estava sentindo eram sintomas de quem ia ter uma eclâmpsia. Eu não tenho pressão alta, mas no final da minha gestação começou a elevar a minha pressão. E aí eu comecei a orar ao Senhor. Estava em casa mesmo, barrigona. Eu não conseguia dormir, irmãos. Eu não conseguia dormir, porque eu fui diagnosticada com toxoplasmose, grávida dele. E dizia que eu podia perder ele, que ele poderia nascer uma criança especial. E várias complicações. E eu não conseguia dormir. Algumas noites vinha aquela perturbação na minha mente, não me deixava dormir. E muitas das vezes eu fui para a sala da minha casa, me sentava no sofá e eu chorava, orava e cantava. Eu cantava 2 hinos. Um era da Eunice, que dizia assim: prepare o culto da vitória, vem resposta aí. E o outro era o da Kellen, que falava sobre fé. Eram 2 hinos que eu escutava. Irmãos, às vezes eu dormia umas 10 horas, 11 horas, acordava 1 hora. Eu não dormia mais. Eu não conseguia mais dormir. Eu passava a noite todinha ali na sala da minha casa, orando, lendo, chorando, cantando e dizendo para Deus: eu não tenho, Senhor, dinheiro, mas eu sei que Tu é o Deus que abre porta. Senhor, eu não tenho recurso nenhum e nem conheço ninguém, porque as pessoas diziam: eu me operei porque eu conheço fulano, médico fulano de tal. Eu dizia assim: eu não conheço ninguém, mas eu conheço uma pessoa que conhece todo mundo, que é Tu, Senhor. Eu dizia: Senhor, eu não tenho recurso nenhum, mas eu sei que Tu tem. E eu corria para um lado para tentar fazer um
plano de saúde, corria para outro para ver se eu conseguia um empréstimo e nada. Quando eu já estava prestes a ter bebê, faltava algumas semanas, uma irmã me manda mensagem perguntando como eu estava. Eu disse, eu estou bem, estou orando, né, que eu quero me operar, mas eu não tenho recursos, também não conheço ninguém. Fui atrás de saber quanto era pago e é de 12 mil para lá. O mais barato que eu encontrei foi um de 6 mil, mas eu não tenho recursos, eu não tenho dinheiro, mas eu acredito que o Senhor vai abrir uma porta para mim. Essa irmã disse assim, eu vou falar com a fulana de tal e eu te dou uma resposta. Eu disse amém. E vou ver quanto que ela cobra. Eu disse amém. E continuei orando ao Senhor pelo que eu queria. E que meu filho nascesse saudável, porque ele estava passando por aquelas complicações. Poderia nascer uma criança especial. E aí quando eu fui fazer um exame para saber mesmo o que era, né? Fui para o Tropical, fiz o exame. No dia que nós fomos receber, o Otiniel me dando força ali, né? Que ia dar tudo certo, que não tinha nada. Eu peguei, entrei no consultório e o médico disse assim para mim, mãe, tranquilize seu coração. Isso que você teve há muito tempo, não é agora. Seu filho não corre risco. Eu saí daquele consultório chorando, com meu coração muito alegre, glorificando a Deus pelo que Deus estava fazendo na minha vida e na vida do meu filho. Logo em seguida a irmã manda mensagem, disse que tinha conseguido a pessoa que ia me fazer a minha cirurgia e ainda disse para mim que ia me emprestar o dinheiro para me fazer minha cirurgia. E eu comecei a chorar e glorificar a Deus, porque só o Senhor pode fazer e ninguém mais. Na última semana foi aberta a porta para mim. Deus agiu assim no último momento. Eu consegui marcar o dia que eu ia ter o bebê. Ela pagou para mim. Eu tive o bebê. Quando eu entrei para a sala de cirurgia, eu entrei com a pressão alta. Mas Deus entrou comigo e saiu comigo. Quando eu saí do centro cirúrgico, a minha pressão ainda estava alta. O Otiniel até brinca, né? O pastor Otiniel até brinca, que ele disse que ele pensava que eu ia partir. Que a maquinazinha lá começou a fazer um barulho e eu me tremia. Mas sabe que a certeza de que Deus está com você em todos os momentos? Era o que eu tinha. E eu sabia que o Senhor estava ali comigo, me guardando. Tive o bebê, fiquei acho que uma semana internada ainda, ou menos, não lembro agora. E os médicos dizendo que o meu filho ainda estava infectado com a tal de toxoplasmose. Saí de lá com esse diagnóstico, mas crendo em Deus. Fez todos os exames e deu tudo negativo. E hoje o Josafá está aí para a glória de Deus. Com uns 5 meses de nascido, me ligam lá do Emoan dizendo que tinha dado uma alteração no teste do pezinho. Lá se vai outro problema. Mas fui crendo. Deus, tu é o Deus, tu me tirou daquele centro cirúrgico, tu guardou meu filho, não vai ser agora, Senhor. Fomos, fizemos todos os exames, repetiu. Quando eu chego lá no Pão da Codajás, uma moça lá que, acho que ela era enfermeira, ela disse assim, mãe, o que a senhora está fazendo aqui com o seu bebê? Eu disse, deu uma alteração, me encaminharam para cá, eu vim ver. Ela disse, mãe, tu já olhou ao redor como as crianças que têm esse problema são? Eu disse, sim. O seu filho é perfeito, mãe. Eu disse, mas eu vim porque me encaminharam, eu tinha que vir. Chegou lá dentro do consultório, a médica falou a mesma coisa. O Josafá era gordão, grandão.
E os bebês que tinham o problema que estava dizendo que ele tinha, era magrinho, não andava. Tinha uma bebê lá que ia fazer 2 aninhos, não andava, magrinha, não evoluía. E para a glória de Deus, o Josafá é uma bênção do Senhor. É inteligente, memoriza os lugares por onde ele vai, muito inteligente. Então tudo isso quem faz por nós é o Senhor. Eu quero dizer que só Deus pode mudar qualquer diagnóstico que o ser humano nessa terra pode nos dar. A medicina está aí para falar o que quiser da gente, mas a gente que serve Deus, esse Deus que curou, esse cego, é o mesmo Deus que curou a mim e o meu filho. É o mesmo Deus que abriu a porta para mim me operar. É o mesmo Deus que usou a irmã não só para conseguir alguém, mas também para financiar. É o mesmo Deus que opera os milagres, maravilhas ainda nos dias de hoje. Não mudou. Quem mudou fomos nós. O Senhor permanece intacto. Não muda. Imutável. O mesmo. O que precisa voltar? A nossa fé, a nossa confiança no Senhor. O salmista diz assim: ainda que se estoure uma guerra ao meu redor, eu todavia confiarei no Senhor. Isso significa que Deus permite as circunstâncias, os problemas, para ver como é que tu vai se comportar diante do problema. Deus é aquele que deixa as coisas se afunilarem, te apertar, para ver para quem tu vai correr. Eu sempre digo que esse milagre que o Senhor fez da minha cirurgia, o Senhor agiu no segundo tempo, nos últimos minutos do segundo tempo, e me deu a vitória, porque Ele é Deus. Então Deus quer que nessa noite eu e você entenda, Ele não mudou, é o mesmo. Ele é o mesmo. E o que o Senhor quer? Use a tua fé, coloque ela em ação, para que nós possamos novamente voltar a dar testemunho das grandes obras do Senhor em nossas vidas. Deus não quer que a gente conte o testemunho de outras pessoas. Deus quer que a gente conte o nosso próprio testemunho. E como vamos contar os nossos testemunhos? Olha, preste atenção. Esse homem cego, ele contou o seu próprio testemunho. E o testemunho de Jesus, ele disse: foi Ele. Eu era cego, eu não via nada, mas Ele me curou. Jó disse: eu conhecia Ele antes, só de ouvir. As pessoas me falavam quem Ele era, que Ele foi o Deus que abriu o mar vermelho, que Ele foi o Deus que mandou as colunas, tanto de dia quanto de noite, que Ele foi o Deus que curou, que restaurou. Hoje não, hoje eu não ouço. Hoje os meus olhos contemplam a grandeza dele na minha vida. Por quê? Porque Jó foi mudado, restaurado, transformado. Tudo que Jó perdeu, ele recebeu o dobro daquilo que ele tinha perdido. Por quê? Porque ele viveu para contar o seu próprio testemunho do que Deus fez na vida dele. E olhe, pasme você, não, Deus não pode deixar a gente passar por um momento difícil. Deus permite a gente passar pelo vale da sombra da morte, muitas das vezes, para quê? Para que o nome dele seja glorificado. Os discípulos perguntaram para esse cego aqui: Senhor, quem pecou? Ele ou os seus pais? E o Senhor disse: nem ele, nem os seus pais, mas isso aconteceu para que Deus fosse glorificado através da vida dele. Então nós precisamos entender, está
difícil, tem problema, mas Deus está deixando tudo isso acontecer para que Ele seja glorificado nas nossas vidas. Sabe quem está lá no leito de uma enfermidade no hospital? Deus alcança lá e sai de lá, vem para cá. Por que você está aqui? Porque o Senhor me curou, porque o Senhor me transformou. Deus tira lá da boca de fumo, traz para cá para dizer o quê? Deus foi quem mudou a minha história. É assim que o Senhor faz. É esse Deus que nós pregamos, é esse Deus que nós também servimos. Jesus, o Nazareno, o bom pastor, o que cuida de cada um de nós. Se coloque de pé, mas se coloque de pé crendo, se coloque de pé com uma fé inabalável, se coloque de pé, não com religiosidade, porque nós não vamos conseguir nada sendo religiosos, nós vamos conseguir tendo uma fé inabalável. O Senhor está aqui nessa noite para que você aumente a sua fé. Lembra que eu disse, talvez você não entenda, porque eu estou passando por isso, Senhor, para que a tua fé venha cada dia mais crescer. E por que, Senhor? Porque eu quero que tu dê testemunho. Eu quero que tu venha aqui na frente e dê testemunho do que eu fiz na tua vida. O diagnóstico está aí, eu tenho todos os exames ainda, do meu e do Josa. Por quê? Porque Deus permitiu? Para que eu chegue aqui para você e diga: o Senhor operou grandes coisas em minha vida e na vida dele. E para quê? Para quê você quer ainda guardar? Porque tem gente que precisa ver para crer. Tem gente que precisa ver, tocar. Deixa eu ler, se é verdade. Leia porque é verdade. Veja porque é verdade. O Senhor que transforma, Ele que muda, Ele é que faz todas as coisas. É o Senhor. Você que tem um diagnóstico pelo médico, guarde ele. Não para que você fique pensando que você vai ser assim pro resto da vida, mas porque Deus vai usar a tua vida para aqueles que não creem, comecem a crer que o Senhor é quem cura. Se nós fôssemos falar tudo que o Senhor já fez, nós passaríamos uma vigília aqui, porque grandes coisas o Senhor já fez e grandes coisas o Senhor fará no meio da sua igreja. Se o Railson subisse aqui para dizer que no dia que a filha dele nasceu, Deus operou um milagre na vida do pai dele, porque no dia que a filha estava nascendo, o pai caiu. Mas hoje ele sabe que o grande testemunho está vivo. Está lá na casa dele, mas está vivo. E ele se alegra em ver o pai que está lá. Se cada um de nós subíssemos aqui para contar aquilo que era para ser morte, Deus trouxe vida. Quantos de nós passamos por situações difíceis e que o Senhor sustentou até o final? Quando o barco parecia que ia afundar, né, Anéia? Deus te deu força, segurou em tuas mãos, tu está aqui até hoje. Só Deus pode fazer isso por nós. Quando as nossas forças já parecem não estar mais dentro de nós, Ele vem, nos toma pela mão e nos levanta novamente. A Madalena, que tem vários testemunhos de saúde que Deus já fez na vida dela. E quantos cada um de nós que estamos aqui? O pastor que teve, Covid, mas hoje está aqui para glorificar e mostrar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos. Então o nosso culto hoje é: obrigado, Senhor, porque até aqui Tu nos sustentou. Obrigado, Senhor, pelas fases difíceis da nossa vida.
vida, porque por elas hoje eu dou testemunho, Deus, da tua grandeza em minha vida. Ore a Deus, ore, fale para o Senhor que Ele livrou o teu filho do leito. Ore a Deus, peça a Ele que Ele te dê mais sabedoria para saber agradecer quando Ele abriu a porta que estava fechada para ti, quando Deus te restaurou, quando Deus te fortaleceu, quando você achava que não ia conseguir, quando você queria desistir, o Senhor te sustentou, o Senhor pegou tu pelo colo, pelas mãos e não deixou você retroceder. Seja grato ao Senhor. Seja grato a Ele por tudo que Ele já fez na tua vida e por tudo que Ele ainda está fazendo. Sabe por quê? Porque hoje tu está aqui, não falta alimento na tua mesa, você tem saúde, Glória a Deus, aleluia. você pode sair para trabalhar porque você tem um emprego, você está fazendo a sua faculdade porque o Senhor abriu a porta para ti. Você está onde você está porque o Senhor olhou com os olhos de misericórdia para você e para mim. Se hoje meus filhos estão aqui, é porque a mão do Senhor está nas nossas vidas. Se hoje nós estamos aqui, é porque a graça de Deus nos alcançou. Mas quantas das vezes o inimigo quis nos destruir? Quantas das vezes o inimigo quis nos paralisar? Quantas das vezes o inimigo quis nos fazer retroceder? Mas o Senhor, com sua infinita bondade e misericórdia, estendeu as mãos sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, e nos livrou, nos guardou de todo mal. Foi Deus, foi o Senhor que reestruturou a tua vida, a tua história. O inimigo tenta laços em embaraços para me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba a muralha, das terras de fim. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Eu já tenho um caminho
sua fé, Pai querido, eu oro nessa noite, Pai. Restabelece a fé do meu irmão, da minha irmã, Pai querido. Fortalece eles no caminho, Pai querido, para que eles continuem, Senhor, a acreditar, Deus, que Tu é o Deus que transforma, que Tu és um Deus que cura, que Tu tira da UTI, Senhor, que Tu tira até, Pai querido, do túmulo, Pai querido, se for necessário, mas que não existe impossível para Ti, Pai querido. Então nessa noite, Senhor, alcança cada um para o louvor do Teu nome. E quem estiver atravessando um momento difícil, Pai, dá força, Senhor. E age, nem que seja nos últimos minutos, nos últimos segundos do segundo tempo, Pai. Mas que o Teu nome seja glorificado e exaltado sobre todas as nações. Que o Teu nome seja notório, Pai querido, nesse bairro Alfredo Nascimento, no Aliança com Deus, no Nova Cidade, qualquer bairro aqui de Manaus, Pai amado. E até fora de Manaus. Que o Teu nome seja engrandecido. Que o Teu nome seja, Pai querido, glorificado através das nossas vidas e dos testemunhos que virão, em nome de Jesus.